Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vê a hora que você estiver vendo esses vídeos. Então, nós estamos hoje começando o nosso capítulo 7, que é justamente, as transformações no mundo grego. No nosso livro de história, a gente vê que está aí na página 134. A gente começa fazendo a explicação. Leitura, e explicação um pouco, Eu vou procurar abordar os pontos mais principais, mais fortes do nosso texto. Tudo bem? Então, nós estamos aqui no tempo histórico. Deixa eu ir aqui para cima que é melhor, Isso. Então, nós estamos aqui no tempo histórico falando da Idade Antiga. Ainda estamos, naqueles grandes impérios e tudo mais. Já passamos pela Mesopotâmia, chegamos no Egito e agora estamos ainda lá na Grécia, depois na Roma Antiga. Porque esses grandes impérios, gente, eles contribuíram muito para a formação de várias coisas do nosso mundo, de várias coisas que nós hoje praticamos e vivemos, tá certo? E aí, o que vai nos chamar a atenção, principalmente neste capítulo 7, é a questão da palavra democracia, que é uma coisa que a gente escuta muito falar hoje em dia. Essa palavra democracia, ela vem do grego demos mais kratos e significa, entre aspas, poder do povo. Ela nomeia um regime político em que os cidadãos podem discutir e assim tomar decisões sobre as questões que afetam a vida coletiva. É o que o texto está dizendo aí, preste atenção. Numa democracia, os cidadãos responsáveis por governar o lugar em que vivem. Mas, peguem seu livro, página 134, a gente acompanhando nossa leitura, certo? Mas a primeira experiência democrática da história desenvolveu-se lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, tá bom? Atenas hoje ainda é a capital da Grécia, certo? No final do século VI, antes de Cristo. Então vejam só como já é antiga essa história aí da palavra democracia e como nós estamos aqui em antes de Cristo. Antes de Cristo. Então há muitos e muitos séculos atrás. Tá certo? Aqui, essa história aqui não está dentro do nosso calendário cristão de 2020 anos, que é o que a gente segue, não. Essa história aqui ela é mais antiga. E é importante a gente conhecer porque a democracia é o nosso regime de governo, aqui no Brasil. Mas lá na Grécia era um pouco diferente, gente. Em Atenas, o modelo adotado era o da democracia direta, regime em que os cidadãos participam diretamente da tomada de decisões ao votar nas soluções que julgam mais acertadas para a coletividade. Aqui no Brasil é diferente a nossa democracia. Depois de muito tempo é que a gente desenvolveu aqui essa democracia. Porque nós sabemos... Isso eu estou sempre contextualizando a democracia da Grécia com a democracia do nosso país. É interessante isso para a gente prestar atenção mais, certo? E aí, nós sabemos que aqui no Brasil, em abril de 1500, quando os europeus, os portugueses, entre aspas, acharam e tomaram essas terras, viu que ela foi brutalmente escravizada
colonizada, os verdadeiros moradores, os índios, os donos da terra, foram brutalmente escravizados e assassinados, perseguidos e mortos. E daí começou a monarquia no Brasil. Ou seja, monarquia é o contrário de democracia, certo? O rei de Portugal era quem dominava tudo aqui. Ou seja, nós nos tornamos colônia de Portugal, pertencentes a Portugal. E isso perdurou de 1500 até o 7 de setembro de 1822, quando o Dom Pedro vai lá no Rio Ipiranga e diz independência ou morte. Por isso que a gente sai nas ruas esse ano não, né? Por causa da pandemia. Vamos sair só virtualmente. Mas o 7 de setembro lembra isso. Mas mesmo com 7 de setembro, depois de 3 séculos ou mais, o Brasil continuou sendo uma monarquia, porque o império que Dom Pedro I proclamou, continuava ele sendo o soberano absoluto, não tinha ainda uma eleição. Aí a gente continuou sendo uma ditadura assim monárquica, ou seja, o poder passava de pai para filho. Aí Dom Pedro II veio quando Dom Pedro I morreu, só que Dom Pedro II não terminou o seu império aqui no Brasil, porque daí veio a República. Os militares, na pessoa de Marechal Deodoro da Fonseca, eles conseguiram implantar o regime de república. Só que aí daí passou a votar para escolher quem era o governante. Mas ainda não era o povão, não era democrático, era só os militares e algumas pessoas que tinham dinheiro, poder, era que votavam. E isso aconteceu por muito tempo, aqui no nosso país. Muitos anos. Só algumas pessoas era quem votava, entendeu? Depois, mais algumas pessoas puderam votar, mas aí veio, no século passado, a ditadura militar, em 1964 até 88, os militares continuavam no poder, dominando, tá certo? E aí, finalmente, a gente conseguiu essa democracia que todo mundo pode votar. Quem tem 16 anos para cima, né, já pode votar. E esse ano tem eleição para prefeito e vereador, né? Então, a cada 2 anos nós temos uma eleição, seja para presidente, governador, senador, deputado, ou para prefeito e para vereadores. Isso é democracia. Então, a nossa democracia, esse poder da gente eleger o nosso representante, eleger quem vai nos governar, tá certo? Só que aqui a gente só elege os nossos políticos, nossos governantes. A gente não participa da tomada de decisões. A gente não escolhe o que é que eles vão fazer, quais as obras que eles vão fazer. Lá na Atenas tinha essa vantagem, lá na Grécia, que além deles elegerem os seus representantes políticos, eles ainda podiam, o povo, né, exercer essa democracia. Porque já que é o poder do povo, o povo tinha que participar. Mas aqui no Brasil, infelizmente, é por isso que acontece tudo isso, né? Porque a gente não participa das tomadas de decisões. A gente pode se manifestar e tudo, contra ou a favor, só que, infelizmente, quem dá a última palavra são os governantes. Por isso que a gente tem que eleger muito bem quem é que a gente bota lá para nos governar. Seja no poder executivo, que é o presidente da República, o governador do estado e o prefeito de cada cidade. Seja no poder legislativo, que é os deputados federais, que é quem decide as leis e as coisas para o país, o senador, que é também poder legislativo, que aprova o que o presidente e os deputados estão dizendo ou não,
E os vereadores em cada cidade também, que é quem fiscaliza o poder executivo, o que o prefeito ele quer fazer ou não. Tá certo? Então, ver aqui no Brasil, o nosso poder está aqui na ponta do dedo, no nosso voto. Que a gente vai lá na urna eletrônica e a gente digita o número do candidato que a gente quer. Por isso que tem que ser uma coisa bem pensada. Nós temos que decidir muito bem quem é que a gente vai votar. Por quê? Porque depende o futuro, o bom futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então esse negócio de democracia, do poder do povo, veio de lá da Grécia. Isso nós herdamos. Por isso que nós temos que estudar. Tá certo, galerinha? Mas continuando, eu quero ir aqui para outra página. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui. Pronto. Aí eu vou descer mais um pouquinho para cá. Eu ando muito aqui nesse vídeo, viu? É uma beleza. Então, atualmente, o modelo de democracia vigente na maioria dos países é o indireto ou representativo. No nosso caso, é o representativo. A gente elege os representantes. Por isso, ó, não vão se vender por um saco de cimento. Veio a mãe de vocês, os pais, vender por um dinheirinho, por um botijão. Não, cuidado. Isso é crime e é errado. E nós, estudantes, temos que ter essa consciência. Ah, mas eu vou pedir, porque eles estão lá, não faz nada, 4 anos. Meu amigo, se você continuar com essa consciência, eles nunca vão fazer mesmo, não. O poder é seu, gente, é nosso. Então, jamais venda o seu poder do voto por nada, entendeu? Pois é. Então, nesse modelo, os cidadãos votam em representantes para os cargos dos poderes legislativo e executivo, né, que é o nosso caso. Caso não aprovem as medidas de seus representantes, têm o direito de protestar e de exigir a revisão de que foi decidido em seu nome. Tá bom? Então, é o que eu falei, que aqui a gente pode fiscalizar, pode fazer protesto, mas quem decide é quem está lá, né? Então, nos últimos anos, a manutenção da democracia vem sofrendo dificuldades em quase todo mundo, com manifestações de pessoas que pedem, por exemplo, a instauração de regimes ditatoriais. Gente, a ditadura e a monarquia é triste. A gente não poder assim falar o que a gente pensa, a gente não poder se manifestar, nunca vamos ter essa consciência. E vamos lutar para que nosso país, gente, o tanto de pessoas que morreram, que deram a vida, que derramaram sangue, que foram para a rua, que lutaram para a gente hoje poder votar, foi muita gente que foi morta, perseguida, assassinada. Muita nessa história. E aí nós temos que valorizar o nosso poder. Valorize o seu poder do seu voto. Tá certo, gente? Pois é. E aí, tem essas 3 perguntinhas aí pra gente conversar na página 135. Pra gente conversar. Tá bom? Que diferenças você pode apontar entre a democracia grega antiga e a democracia brasileira atual? Eu já falei um bocado aqui no vídeo. Já falei um bocado. Cite outra forma de governo além da democracia. Como você imagina que é a vida em um país onde não há democracia? Também já falei muita coisa. Em sua opinião, quem são os responsáveis pela manutenção da democracia? Então, essas 3 perguntinhas são pessoal. Vocês vão tentar responder essas 3 perguntinhas aí no seu caderno, tá bom? E não precisa nem copiar, não. Vocês podem mandar, vocês podem digitar a resposta para mim e me enviar, tá bom?
aí dessas 3 perguntinhas da página 135 sobre a democracia. O que é que você acha sobre cada um desses 3 pontinhos? E vai mandar para mim a tua resposta. Tá bom? Ok? Você digita pelo celular e manda para mim aí a tua resposta. Tá bom, gente? E aí a gente continua, né, falando, né, aí na página 136, cadê ela? Tá aqui. Aí eu vou lá pro outro lado agora. 136, a participação política e cidadania. É muito importante isso. O termo política originou-se da palavra grega polis, que pode ser traduzida como cidade. Porém, para os gregos antigos, cidade não era somente um espaço físico, mas também a comunidade que vivia nesse espaço. Assim, na Grécia Antiga, fazer política significava interessar-se pelos assuntos políticos e públicos, participando das discussões e decisões que envolviam a coletividade, ou seja, a política. Viu? O que era política lá na Grécia? Olha que definição havia assim bela, bonita. Política era a arte de administrar bem a cidade. A atitude entendida como uma responsabilidade de todos os cidadãos. Tá vendo aí? Aí hoje em dia esse termo política tá muito assim banalizado. Eu vejo isso, infelizmente. Que triste. Que a gente, né, leva só para o lado da politicagem. Ah, política é uma coisa muito suja, uma coisa muito feia. É não. Você é que torna feia. Porque você não exerce direito o seu papel. Então, o que é política mesmo? Era a arte de administrar bem a cidade. Atitude entendida que todos deviam ajudar. Tá certo? Então, se você joga lixo na rua, você não está exercendo o seu papel político. Se você destrói as praças e os prédios públicos, você não está exercendo o seu papel político. Então, é uma responsabilidade de todos a política. Isso é cidadania. Tá aí dizendo, né, nesse quadro que tem esse carro branco, aí, o que é cidadania? A palavra cidadania pode ser definida no sentido original como o direito que o indivíduo tem de participar de modo direto ou indireto na formação do governo de seu país e na sua administração. Atualmente, no entanto, a prática da cidadania envolve muito mais do que o direito ao voto e a participação assim, política. Ser cidadão hoje é ter direito à educação, à saúde, à moradia e a uma vida digna. É atuar na sociedade pela concretização desses direitos. Olha aí ele continua aí no texto. Vamos lendo comigo, viu? Página 136. Cidadania também envolve um conjunto de deveres na relação com a coletividade, uma participação de respeito nos interesses públicos. Hoje, ser cidadão significa, portanto, respeitar as regras de convivência. Viu? Olha aí, convivência social e na natureza. Obedecer às leis de trânsito, respeitar o idoso, combater a indiferença diante dos problemas sociais do nosso tempo, preservar o patrimônio cultural e não agredir o meio ambiente, entre outras muitas medidas. Então, tudo isso significa ser cidadão e você exercer a sua cidadania. Tá certo? Pronto, então eu vou passar aí agora a ver algumas questões de interpretação viu, aqui dessa página 136.
Aí vocês vão fazer e vão resolver e me enviar. E aquelas 3 perguntinhas da página 135 também. Viu, gente? Muito obrigado, valeu. Hoje, basicamente é isso. Mãos à obra e vamos à luta. E não esqueça, nunca venda o seu voto nem nada. Quando vocês forem votar, não se venda, porque o poder está nas suas mãos. Que o Brasil não presta porque tem muitos corruptos. Mas a corrupção começa nas pequenas coisas. Se a gente quer transformar o mundo, começa aí, da sua mão, da sua casa, de você, de cada um de nós. Valeu? Então vamos à luta. Então, como é bom a gente estudar essa democracia grega, porque a gente vê o quanto ela está presente hoje em nossa vida, ou então pelo menos deveria estar da forma correta, da forma certa. Beleza, gente? Valeu!